Vou compartilhar com vocês aqui uma tela, né? Aí vocês podem estar acompanhando aí aos poucos, tá bom? Nós vamos estar vendo um pouco sobre a questão desse livro, né? O livro de Efésios. Tem algumas lições que eles podem nos ensinar. E é bem interessante, né? Eu até coloquei o tema aí, porque é o que a carta de Efésios também nos ensina, né? O propósito de Deus em Cristo para a sua igreja. E esse é um tema apropriado para nós como povo de Deus, né? Como igreja de Cristo, porque para a igreja no geral, não uma igreja local, mas todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, né? Então, hoje eu gostaria de fazer uma introdução para que a gente pudesse, então, posteriormente, eles que quiserem acompanhar conosco mais aí, estarmos, então, assim, trabalhando, né, alguns aspectos dessa carta. Como eu disse, eu vou repetir aqui, que nós não vamos trabalhar exegeticamente, né, os textos da carta, trabalhando tópico por tópico ali, ou versículo por versículo, e aprofundando. Vamos trazer alguma coisa um pouco mais prática para as nossas vidas e para a vida da igreja, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar na questão da introdução. Mesmo assim, eu gostaria que nós estivéssemos abrindo em Efésios, e apenas os versículos, os 2 primeiros versículos, eles são a introdução aí, né, do livro, traz algumas informações que a gente vai ver no nosso próximo encontro, próximo estudo. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu até coloquei, né, o cântico especificamente, né, que na saudação de Paulo ele trata a respeito, né, a saudação dele era graça e paz. E aí o cântico ele fala, né, vem, derrama paz e derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, era uma característica do apóstolo Paulo, e a gente vai descobrir isso um pouco mais para frente, quando estivermos vendo um pouco da introdução, tá bom? Não tem como a gente estudar um livro sem estar inteirado a respeito de quem que escreveu, né, o lugar e a data onde ele estava. E é claro que, com exceção do livro de Hebreus, todos os outros livros da Bíblia nós temos ali as informações de quem foram os escritores. E com essa carta, né, de Efésios, ela não é diferente. Nós podemos, assim, apesar de muitas discussões em cima da questão da autoria, se foi de fato mesmo o apóstolo Paulo que escreveu, ou se foi outra pessoa, mas né, há uma concordância, né, pela maioria dos estudiosos de que seja de fato o apóstolo Paulo, tá bom? Então, a primeira questão que nós observamos, então, da autoria é que foi Paulo. Paulo, indiscutivelmente, inclusive, essa carta, né, que ele escreve aos Efésios, ela é muito... tem o mesmo padrão, praticamente, das outras cartas que ele escreveu. Paulo escreveu cartas pastorais, e cartas também às igrejas, né, no sentido assim, de pastoral, no sentido da igreja, e outros que foram mais individuais. Né? Escreveu a Timóteo, escreveu a Tito, escreveu a Filemon, e escreveu também essas que são chamadas as cartas às igrejas. Aonde foi que Paulo escreveu? Onde que ele estava? Ele estava em Roma. Né? Foi quando ele foi encarcerado, já no final ali do seu ministério, né? Então, depois dele ter já desenvolvido as pregações, as plantações, ele ainda continuou o ministério dele. Agora ele teve, por força das circunstâncias, mudar o estilo. É igual nós estamos aqui hoje, né? Normalmente nós nos encontramos na igreja para podermos ter os nossos cultos, estudo bíblicos, orações e tantas outras coisas. Agora, né, por causa dessa pandemia, nós estamos cada qual na sua casa, então nós estamos usando outros recursos para poder alcançar as pessoas. Eu tenho escrito, né, aí textos das devocionais e compartilhado com várias pessoas no Facebook também, uma forma da gente continuar o ministério. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele aproveitou da mesma forma, mesmo preso, ele aproveitou a oportunidade que ele tinha ali para continuar o ministério, o chamado dele. E ele estava em Roma, então, né, durante o primeiro encarceramento dele. Ele foi, voltou,
mas assim, quando ele estava encarcerado ali, ele escreveu essa carta, a carta aos Éfesos, ok? Então ele estava em Roma, tá? Quando ele escreveu essa carta. E quando foi isso? No ano 62, 4 anos depois que ele se separou dos anciãos de Éfeso. A gente vai ver um pouco mais na frente, né, que ele tinha a intenção de voltar a Éfeso, mas quando ele foi preso, infelizmente, ele não teve a oportunidade de ir à igreja. E aí, como ele ia passar para lá? Ele estava subindo para Jerusalém, preso, e ele sabia que o barco ia passar por lá, ele convidou ali os líderes, os presbíteros, os anciões ali, para poder ter um encontro com ele, porque então está transmitindo algumas palavras para ele. Então, depois que ele teve esse encontro, que ele já sabia, até a gente vai ver um pouco mais na frente aí, que ele não ia, ele tinha a sensação ali, né, que não ia ver nós novamente. 4 anos depois, ele volta, né, a estar em Roma, e ali ele escreve aos irmãos, porque ele já tinha consciência de que não estaria, né, mas tendo a condição de visitá-lo. E é interessante que essa carta ela foi escrita ao mesmo tempo que a carta aos Colossenses, né? Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava ali também próximo de mandar também uma carta aos Colossenses. Então, inclusive, elas têm até um pouco de características, né, idênticas ali, por serem escritas quase na mesma época, no mesmo tempo. Então, mas Éfeso ela tem uma característica, a carta aos Éfesos, né, ela tem uma característica bem mais particular do que a de Colossenses, tá bom? Uma outra questão interessante a gente observar é qual era a relação que Paulo tinha com a igreja, né? Paulo, então, escreve. Então, qualquer pessoa podia escrever uma carta? Sim, podia. Mas o apóstolo Paulo ele escreveu várias cartas a várias igrejas. E ele tinha relação com essas igrejas, para a qual ele enviou cartas, né? E aí a gente vai ver que, primeiro, Paulo ele era o plantador dessa igreja. Então, por isso, ele tinha esse desejo, ele tinha essa autoridade, ele era bem recebido quando mandava alguma mensagem. E quando ele escreveu essa carta, ele escreveu com toda a autoridade, né, principalmente porque ele conhecia a igreja desde a sua origem. Então, a igreja foi plantada por ele. E aí ele, então, conseguiu ser bem objetivo, né, bem claro no que diz respeito ao propósito dele. E a gente vê, né, isso em Atos 18, 21 e 29. A primeira, aí a gente vê e a apressada visita dele durou 3 meses, quando ele foi lá para Éfeso, né, para a cidade de Éfeso. Depois que ele se tornou cristão, aí ele sentiu o chamado dele para ser um proclamador da palavra aos gentios, e aí ele foi para Éfeso, né, na primeira vez que ele foi para lá, ele iniciou um trabalho em 3 meses. Então, 3 meses que ele estava ali, ele deu origem a um grupo de pessoas ali dando os primeiros passos para que a igreja de Éfeso pudesse ser concretizada, né, posteriormente. Aí ele foi levado, esse trabalho foi levado adiante por quem? Por Apolo e depois Áquila e Priscila. Tá? Então, Paulo iniciou e aí passou para a mão de Apolo, que esteve ali com aqueles irmãos também ensinando, pastoreando, e Áquila e Priscila também foram aqueles que estiveram dando esse suporte para que a igreja pudesse estar caminhando. Aí, em sua segunda visita, né, no início do ano seguinte, aí ele permaneceu mais tempo naquela igreja, foram 3 anos. E no período desses 3 anos, ele conseguiu, de fato, estabelecer igreja. Antes era um ponto, né, de pregação ali, um grupo ali que se reunia, uma célula que ali estava. De repente, 1 ano depois ele volta, ele permanece 3 anos, onde com um árduo trabalho, ele conseguiu estabelecer a igreja naquele lugar e fortalecer a igreja. Tá? Então, toda essa história a gente consegue ver ali em Atos dos Apóstolos, quando narra um pouco das viagens missionárias de Paulo. Então, nessa segunda viagem. E aí, ali, quando ele estava naquele período, o texto é bem claro em dizer, né, que uma grande porta se abriu para ele. Como assim uma grande porta? Né? A partir dali, Éfeso ele ficou sendo um centro, né, um centro missionário de Paulo. Dali ele podia ir para um lado, voltava, ir para outro e voltava, porque ficou um lugar muito bem estratégico.
E pelo trabalho que ele começou a desenvolver ali, abriu oportunidades para que o evangelho fosse para outros lugares. Então, quase toda a Ásia foi acompanhada, né, pelo apóstolo Paulo, foi suprida, né, pelo apóstolo Paulo ali, quando ele estava em Éfeso. Nesses 3 anos, ele viu uma grande porta e a igreja compreendeu ali a importância desse trabalho dele, né, o ponto dele sair, dele voltar, e a igreja dá todo o suporte que ele precisava estar desenvolvendo o trabalho dele. Ele foi chamado e ele sabia que uma das funções dele era plantar a igreja. E ali precisava ter um quartel-general, né, um lugar onde ele pudesse ficar e aí sair e continuar no seu trabalho. E aí diz que a palavra cresceu poderosamente e prevaleceu, né? Apesar das oposições, apesar das perseguições que ele encontrou, mas ele teve bom êxito, tanto ali em Éfeso, e a gente, quando pensa um pouquinho na cidade de Éfeso ali, a gente via que ela era bem, assim, uma cidade de muitas pessoas, de muitas religiões, muitos credos, né? E mesmo assim, o evangelho chegou ali e pela pregação de Paulo pôde, então, prevalecer, mesmo diante de tantas coisas que ali estavam, né? O templo de Diana estava lá, e aí muitas pessoas eram devotos dela, né? Em carolas mesmo, né? E mesmo assim o apóstolo Paulo ele conseguiu implementar ali a palavra de Deus e firmar, né? Fortalecer uma igreja e foi influência para toda a Ásia, né? Então, apesar das perseguições, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E aí a gente vê mais uma passagem de Paulo, né? Em Atos 20, 18 a 35, quando é que ele estava indo para Jerusalém, que eu falei agora há pouco, né? Então, ele desembarcou lá em Mileto, na praia mesmo, e aí conversou com os anciãos, os presbíteros ali da igreja, e se despediu, sabendo ali, esperando que não ia mais ver esse povo, tá? Então, Paulo ele teve 3 momentos, a gente pode dizer, né? 3 momentos em Éfeso. O primeiro foi 3 meses, o segundo 3 anos, e aí o último dele foram algumas horas em que ele esteve ali com os anciãos e pôde transmitir uma palavra para ele, palavra de consolo, palavra de conforto, de exortação e, infelizmente, né, fazer daquele momento também um momento de despedida. E aí a gente vê Paulo se encontrando novamente com eles, mas agora através dessa epístola. Ele escreve para poder, então, ter um contato com os irmãos. E aí, quando a gente olha para a questão do propósito, por que Paulo escreveu essa carta aos Efésios? Parece não haver nenhuma ocasião especial, né, para essa carta. Normalmente, quando Paulo escrevia, ele escrevia para poder acudir os irmãos diante de uma necessidade, né? Se era para a igreja algum problema, alguma coisa que estava acontecendo, o apóstolo Paulo, então, escrevia. Se existia alguma situação, alguma questão, ele escrevia também para instruir os irmãos, para exortar os irmãos, né? E até aqueles Timóteo, por exemplo, né? Tito, Filemon, ele escreveu cartas pessoais para tratar de questões específicas. No entanto, quando a gente vê a carta que ele escreveu aos Éfesos, a gente não vê uma preocupação dele. Ele não escreveu porque tinha um motivo para poder estar falando com eles, né? Muito pelo contrário. O objetivo dele era claro, não era polêmico. Tá? Então, fica bem claro aí na carta aí que ele não tinha nenhuma polêmica ali. Tá? O objetivo não era resolver polêmica. Nenhum erro havia surgido na igreja que ele tentasse apontar e refutar e instruir os irmãos né? e ajudar, né, a liderança para que o problema fosse resolvido. Então, olha essa coisa interessante, né? Por isso que essa carta é uma carta muito especial. Ela não foi escrita porque existia um problema ali. O objetivo dele é o quê? Estabelecer a base, a causa, o objetivo e o fim das igrejas dos fiéis em Cristo. Ou seja, por isso que essa carta ela é uma carta muito atual para nós hoje. Ela é uma carta que serve para todas as igrejas, né? A gente vê algumas cartas aí que a gente fala, nossa, essa igreja está precisando estudar Coríntios, porque o que há de contenda, o que há de
soberba no meio da igreja, então precisa estudar Coríntios. Ou então, essa igreja precisa estudar Gálatas, porque outro pessoalzinho que não sabe de nada. Então, precisa ter ali um puxão de orelha, né? Porque a gente está precisando dar coisas mais sólidas e eles ainda não conseguem nem entender o beabá. Então, vamos estudar Gálatas. E assim por diante. Éfeso é diferente, né? É uma carta, né, que deve ser estudada por todo mundo. Todas as igrejas precisam, e nós individualmente, não só, né, a igreja em si, mas nós individualmente temos assim, uma noção, um estudo, né, entender um pouquinho aquilo que a própria carta traz para nós, tá bom? Lembra-se que o objetivo é estabelecer base, né, causa e objetivo e o fim da igreja. E a gente vai poder ver isso quando estiver caminhando um pouquinho para frente nesse estudo. Ele fala aos Éfesos com como um tipo, né? Fala a igreja de Éfeso, aponta a igreja de Éfeso como ela fosse um tipo, um modelo, uma amostra da igreja universal. Como que deve ser a igreja, né? A igreja de Cristo. Então, Éfeso é uma igreja, né? Uma carta, né? Que é uma carta tipo, né? Ou seja, modelo. Por isso que toda igreja ela precisa estudar sempre, voltar a estudar a carta aos Éfesos, né? Aos Efésios aí no caso. Então, a carta de Efésios, por quê? Porque ela é base para nós, como igreja. Nós queremos ser a igreja segundo o padrão de Cristo e viver, né, dentro desse padrão e experimentar aquilo para o qual Ele nos chamou. Nós precisamos sempre voltar e ver as instruções, né, que Paulo dá aos irmãos quando escreveu aos Éfesos. Então, o que ele passa ali? Os fundamentos da igreja, o seu caminho, o seu fim, é o tema. Tá? Quais são os fundamentos da igreja? Okay? Qual que é o caminho que a igreja precisa tratar? Ali em Éfeso, né? Essa carta mostra para nós. E qual que é o fim? Por que a igreja existe? Né? Então, a carta de Éfeso, ela trata justamente essas questões, ela faz com que a gente compreenda. Isso é que é interessante. Né? Por isso que eu falei que aqui nós não vamos fazer uma exegese, um compêndio teológico. Vamos entender de forma prática o que é ser igreja, né? No que nós estamos firmados, como que a gente deve andar e qual que é o nosso objetivo. Então, a carta, ela nos ajuda a entender essas questões, tá bom? Aí a gente vê, né? Só dando uma palhinha para vocês aqui, né? O fundamento é a vontade do Pai. A igreja existe porque Deus quis que ela existisse. É uma coisa bem interessante, né? Porque é uma instituição, assim como o casamento, que foi criada por Deus. Ela vem da vontade de Deus. Foi Deus que estabeleceu, né, a questão da igreja, com um objetivo, tá bom? Então, o caminho é pela satisfação do Filho, ou seja, Cristo é a cabeça. A gente segue a cabeça de Cristo, o que Cristo pensa, o que Ele deseja que a gente faça. E aí a igreja, ela tem que satisfazer ali, né, o Filho, a vontade do Filho, o desejo do Filho. E o fim da igreja é a vida no Espírito. Tá? Então, como igreja, nosso fim é viver a vida no Espírito, diferente de quando nós estamos no mundo. Por isso que a igreja ela tem um papel muito importante no meio da sociedade. Ela é um ícone, né, na sociedade. Quando as pessoas falam, eu vou à igreja, então qual que passa pela mente da pessoa que está ao redor? Opa, ele vai lá para buscar coisas sagradas, ele vai lá para buscar uma vida, né, diferente, tal. Claro, ele vai lá para buscar, né, instrução e viver de forma que seja direcionado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. É por isso que a igreja existe. E ela não vai acabar enquanto Cristo não vier. Porque a forma de nós vivermos no Espírito é quando nós entendemos o nosso papel e o nosso fim como sendo igreja, né, e templo do Espírito Santo. Fazer só uma comparação aqui, irmãos, assim, da importância desse livro e da diferença que o apóstolo faz, é porque, olha só, aos Romanos, o Paulo ele escreve do ponto de vista da justificação, tá? Pela justiça imputada de Deus, ou seja, nós somos justificados porque Cristo ele imputou justiça em nós. Não porque nós merecíamos ou porque nós conseguimos por nós mesmos. Não, foi Cristo que colocou em nós. Não tem como a gente fazer nada para ser justificado. Cristo ele vem e coloca porque ele quer colocar dentro de nós essa justiça. E aí sim, Deus olha para nós e diz, você está justificado, porque o meu Filho colocou em você essa justificação. Tá? Em Efésios,
ele fala do ponto de vista da nossa união com o Redentor. Ou seja, portanto, a unidade da verdadeira Igreja de Cristo. Tá? Então, agora não. Em Éfeso, ele fala a respeito, então, na perspectiva de Cristo, que é o Redentor, e nós unidos a Ele, sendo uma igreja verdadeira. Só podemos ser igreja quando nós estamos unidos em Cristo. E é por isso que o tema, né, fala para nós aí, né, do propósito de Deus em Cristo para a igreja. O propósito de Deus em Cristo para a igreja é que ela seja, né, santa, seja perfeita, seja, né, vivendo dentro do discernimento, né, que vem do Espírito. Para isso, nós precisamos estar unidos a Ele. E Éfeso trata muito dessa questão da nossa união, da nossa unidade, né, em Cristo Jesus. E aí é por isso que a gente coloca, né, que esse talvez é o livro mais profundo que existe. A gente olha todos os livros da Bíblia, a gente, né, encanta com todos eles, e quantas mensagens que eles trazem para nós. Mas esse livro aqui é um dos livros mais profundos. Ele vai lá embaixo dentro daquilo que é as questões, né, que são importantes para nós. Né? Não é superficial. Ele é bem profundo dentro daquilo que nós precisamos fazer. A essência da doutrina cristã está aqui. Então, muitas vezes a gente fica correndo, estudando um monte de doutrina. A essência dela está aqui. Então, tudo aquilo que a gente precisa de base, de essencial para uma vida cristã está aqui. Então, ninguém pode dizer, eu não consigo viver uma vida cristã como Deus quer. Estuda só o livro, começa estudando só pelo livro, né, de Efésios, que você vai fazer aquilo que Deus deseja. Claro que depois você vai aumentando, você vai tendo um conhecimento, vai tendo mais maturidade, né, e você vai vivendo mais dentro daquilo que é o ensinamento de Deus. Mas se você quer iniciar essa vida cristã e ser né, do jeito que Deus deseja, viver uma vida como Deus deseja, a essência da doutrina cristã está aqui. A essência da experiência cristã também está aqui. Né? Ele faz uma narrativa, né, mostrando em quais áreas que nós devemos desenvolver a nossa vida cristã. E ali ele mostra para nós algumas áreas bem específicas que a gente vai ver um pouco mais para frente ali, né, quando ele fala na questão dentro da igreja, né, vivendo em unidade, né, cada um com um dom, mas vivendo essa unidade. Fala na questão da família, fala na questão do trabalho e assim por diante. Então, ele mostra ali aonde que nós devemos experimentar a vida cristã. Então, mostrando como que a gente deve fazer corretamente, né, viver essa vida cristã. E aí o apóstolo, então, ele espera que esses irmãos compreendam tudo aquilo que ele está falando. E ele tinha grandes expectativas, né? Por quê? Porque foi ele que ensinou a ele. Então, ele foi muito profundo, né, nas suas pregações, nos seus ensinos, e tudo aquilo que ele estava dizendo aqui, ele tinha consciência, tinha grande expectativa de que aqueles irmãos iriam compreender. Né? Ou seja, é como se ele estivesse fazendo um resumo de tudo aquilo que ele expôs durante os 3 anos, né? E depois, posteriormente, através daqueles que foram seus discípulos e que transmitiam para eles aquilo que o próprio Paulo, né, confeccionava, né, de estudo, de doutrina. Agora ele faz um resumo e ele tem ali a grande expectativa e certeza de que eles vão compreender. Ele sabia para quem ele estava enviando essa carta e que eles iam, de fato, compreender. Tá? Então, por isso que é interessante, né, quando a gente acompanha um grupo, né, ou uma pessoa desde o seu nascimento, a gente sabe o que pode esperar dela, porque é a gente que está a cada dia, a cada instante, inserindo algum ensinamento, algum comportamento, alguma coisa na vida dela. Aí quando chega lá na frente, você pode ter a convicção, olha, eu vou mandar isso aqui para ela porque ela vai compreender. Paulo, então, ele tem essa grande expectativa ao escrever essa carta, né, aos Efésios ali, porque ele sabia, né, do passado deles, da fé que eles tinham, da firmeza na doutrina que eles tinham. Então, era uma palavra mesmo assim, só mais para fundamentar, para deixar bem mais claro tudo aquilo que eles já tinham aprendido, já tinham escutado do apóstolo Paulo. O estilo dessa carta é extremamente vivo, né? Paulo aqui, ele está muito leve quando ele escreve essa carta. Mesmo preso, ele está muito leve, está muito feliz. Isso porque corresponde ao estado de espírito que ele estava vivendo, né, naquele momento. Olha só,
Ele estava muito contente com o relato dos mensageiros, né, que traziam lá, dizendo a respeito da fé e da santidade da igreja, né, igreja de Éfeso. Então, ele não tinha nada contra ela, não tinha nenhuma questão. Ele estava tão feliz com essa igreja, né, tendo em vista, né, as mensagens, né, que ele recebia, que ele foi muito leve ao escrever aqui, né, muito inspirado aqui para poder escrever essa carta. Ele estava muito encantado também com a sabedoria, né, de Deus demonstrada na obra da redenção. Então, ele tinha compreendido, né, e a cada dia, claro, quando ele falava muito sobre isso, e cada vez que ele falava, mais ele aprofundava nesse conhecimento, e mais ele se encantava em ver como que Deus fez, principalmente no que diz respeito ali aos gentios, né? Olha só, estava encantado também com o admirável amor de Deus para com os gentios, tornando-os o quê? Participantes pela fé de todos os benefícios da morte de Cristo. Então, e por isso que ele foi um apóstolo diferenciado dos outros, né? Porque no começo os outros apóstolos eles direcionaram muito para os judeus. Já Paulo ele já entendeu um pouco diferente, né? Esse amor de Deus aí que devia ser levado a outras pessoas. E aí ele estava muito encantado em ver, admirado, né, com esse amor de Deus aí, como que Deus amou tanto esse povo e o que ele fez para que os gentios também se tornassem parte do corpo de Cristo e tivessem os mesmos benefícios que os judeus, né? Os judeus que creram e que agora estavam desfrutando de coisas maravilhosas. Então, esse sentimento fez com que ele escrevesse essa carta de uma forma muito leve, muito solto, com muita paixão, né? Talvez ele estivesse vivo aqui para poder falar para nós aí, Paulo, qual foi, né, a obra que você escreveu, que você mais gostou, que mais teve prazer? Ele vai dizer, quando eu escrevi a carta aos Efésios, eu estava muito animado, estava muito, né, contente, e aquela escrita, né, aquela carta foi maravilhosa. Me deliciei em escrever essa carta. Bom, enquanto que naquelas outras cartas, né, as doutrinas, todas essas doutrinas são tratadas na medida em que ajudam a solucionar problemas, né, específicos das igrejas, aqui elas são desenvolvidas de modo a servir de subsídio, né, de base para expor o grande tema da teologia, ou seja, de toda a epístola, né? Qual que é o tema? O propósito de Deus em Cristo para a sua igreja, tá? Então, nas outras, Paulo ele usava, né, as doutrinas, fundamentos teológicos, doutrinários para poder solucionar problemas específicos. Então, ele era forçado a falar, ele era levado a falar por determinados temas para que as pessoas, no final, ele pudesse aplicar e dizer, vocês viram tudo isso? Então, então agora a forma correta de vocês agirem, de ser tratado é assim, 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 assim. Ou seja, ele faz a base teológica, depois ele traz as respostas e os direcionamentos das questões práticas. Aqui, ele faz da mesma forma, né? Ele fala sobre todas as doutrinas, essa coisa toda, só que depois ele vem, né, falar, olha, tudo isso aí, querido, é que a gente tem que entender que Deus tem um propósito em Cristo na sua igreja. Então, por isso que ele diz, né, ele apresenta todas aquelas doutrinas, e a gente fica encantado de ver as doutrinas que são mencionadas nessa carta, né? Então, vamos lá. Só para a gente ter uma noção aqui, isso aqui tudinho, tá? É uma introdução para quando a gente estiver estudando, a gente ir voltando atrás e lembrando algumas coisas. Primeiro, a estrutura da carta. O capítulo de 1 a 3, elaboração doutrinária do grande tema, né? Ou seja, os conceitos. Do capítulo 4 ao 6, práticas para a vida em relação e as relações humanas, né? Ou seja, uma vida prática dentro desse propósito. Quero deixar bem claro aqui, irmãos, assim, que o apóstolo Paulo ele tinha um padrão como ele escrevia as cartas dele. Ele sempre colocava na primeira parte as questões doutrinárias, né? Ele sempre falava das doutrinas, dos fundamentos, dos conceitos. E numa segunda parte ele trazia as questões práticas. Agora, como colocar em prática? Considerando essas doutrinas, essa coisa toda, a vida tem que ser agora dessa forma. O que você precisa fazer é dessa forma. Diante dessa situação, você tem que agir assim. Isso tem que ser resolvido à luz de tudo aquilo que eu disse antes. Então, ele tinha uma forma, né, bem peculiar de escrever as cartas dele. Tá? Então, ele
tinha um bloco, os primeiros blocos tratava da questão dos conceitos, de tudo aquilo que ele ia tratar posteriormente, nas questões práticas. E aí depois é que ele trazia uma aplicação para as pessoas aí dentro daquela doutrina, tá bom? Então, sim, pode falar. Pastor Heber, só para a gente lembrar isso que o senhor está falando, né? Quando a gente vai para ler Romanos, estudar Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está trabalhando a teologia, né, para os irmãos. Aí quando você começa a ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12 em diante, aí é a prática cristã daquilo tudo que ele ensinou, né? Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele tinha essa metodologia de escrita, né? Exatamente. E outra coisa também que a gente pode pensar, né? O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele nos usa e, ao mesmo tempo, ele deixa que nós possamos expressar aquilo que nós somos, né? Ele não tira as nossas características quanto indivíduo, quanto escritor, né? Então, a gente vai ler Lucas, por exemplo, você vê que tem uma escrita toda, embora seja um evangelho, mas tem toda uma escrita tipológica para uma linha mais erudita, né? De escrita. Exato, isso, exatamente. Mas Romanos tem essa mesma lógica que o senhor está falando mesmo, sobre a escrita, né, do apóstolo Paulo. Só uma isso. Isso fica bem claro ali. Assim, todas as cartas dele mesmo, assim, ele tem, né? Ele gosta muito, assim, de trabalhar os embasamentos para depois ele falar, agora eu peço a vocês, né? Eu oriento a vocês que façam isso, isso, isso. Primeiro ele fala tudo aquilo que tem a respeito de Deus, depois ele vai e dá, né, ali as instruções. Bem interessante, assim, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, ele tinha muito essa metodologia. Mas é interessante aqui que, mesmo ele tendo essa metodologia, nessa carta, parece que não tem uma divisão, uma divisão assim, muito definida, né, a respeito dessas questões. Porque, da mesma forma que ele está tratando as doutrinas, lá a gente já vê questões práticas nelas. Né? Então, não é uma questão, assim, uma teologia, uma doutrina pesada que ele vai colocando ali, não. Ele vai colocando cada fundamento, cada conceito, mas a gente já vai tendo ali uma visão prática daquilo. Então, se mistura muito. É por isso que essa carta ela é bem diferente das outras, né? Então, por isso que ela é profunda, a gente diz que ela é profunda, porque desde o começo a gente já vai sendo trabalhado, já vai entendendo algumas coisas, né? Nas outras ele trabalha um pouco, vai falando, depois ele desce o tema. Nessa ele já vem falando, a gente mesmo já vai fazendo ligações, né? De questões práticas para a nossa vida. Mas é bem interessante a estrutura do apóstolo Paulo, né, nessa carta. E o conteúdo dela? Ela é dividida em 6 partes, né? No capítulo 1, versículo 1 e 2, esses 2 versículos é a questão da saudação. E é interessante, irmãos, que a gente vai ver posteriormente essa questão da saudação, é muito interessante a forma, né, de estudar e ver a importância, né? E por que Paulo sempre saudava os irmãos daquela mesma forma. É algo bem interessante de observar. Depois, do versículo 3 do capítulo 1 até o 10 do capítulo 2, ele faz uma descrição geral das bênçãos do Evangelho, né? Do Evangelho revelado aí. Então, ele vai mostrando ali todas as bênçãos desse Evangelho que Deus mesmo revelou em Cristo. Depois, no capítulo 2, versículo 11 ao 3, 21, nós temos ali um registro da posição que os gentios possuem agora e as qualificações do apóstolo também. Ele faz uma defesa ali, né, das qualificações. Ele não está ali por ele mesmo, mas ele tem várias qualificações, por isso que ele está falando e, né, o que ele está falando tem credibilidade. Mas é bem interessante ele mostrar ali, né, que ele se preocupa muito em trazer uma descrição, né, da posição que os gentios possuem agora. Antes, eles não eram nada, mas agora eles já são alguém totalmente, né, diferente, né, aos olhos de Deus, e por estarem por fazerem parte, né, agora do corpo de Cristo, por estarem inseridos na igreja agora por Cristo Jesus. É bem interessante. Em Efésios, né, capítulo 4, de 1 a 16, ele mostra a unidade na diversidade dos dons, ou seja, muitos dons, muitas pessoas, mas é preciso que todos trabalhem juntos para que haja, né, um fim proveitoso. Né? Precisa haver uma unidade na diversidade. Então, não existe aquela questão, né? Quando a gente vai jogar bola, né, pastor Vanderlei, a gente quer pegar os caras que jogam bola bem, né?
Não vamos pegar essa perna de pau, não, que a gente quer um bom time. Vamos fazer uma unidade, mas com alguém que seja cheio de habilidade, né? Mas no caso aqui, por exemplo, quando a gente olha na questão espiritual aqui, né, e da igreja, tem gente de várias formas, né? Tem pessoas ali com vários tipos de dons, de habilidades. Então, uma igreja ela não pode ser formada com pessoas que só são músicos. A igreja não pode ser com pessoas que só são mestres, né? Ou que são só pessoas que são intercessores. Não, tem que ter todos juntos. Aí sim. Aí há uma unidade no meio dessa diversidade e a igreja ela se torna uma igreja forte, ela atinge, né, ali o seu objetivo. No capítulo 4 até o 6, né, 16, do 4:17 ao 6:11, desculpa, né, mandamentos que afetam a vida comum. Lembra que eu disse no começo lá, né, que agora aqui ele trata muito das questões assim, da vida na família, pai, mãe, né, filhos, esposos e tal. Antes disso, trata da questão da igreja, né, do relacionamento das pessoas na igreja. Depois trata também dos patrões, trata dos escravos, assim por diante. Ou seja, mandamentos que afetam a vida comum das pessoas. E aí, ou seja, isso mostra, né, que nós somos igrejas, não é só quando a gente está reunido, nós somos igreja onde quer que a gente esteja. O propósito de Deus em Cristo Jesus para com a sua igreja é que ela viva isso aonde quer que ela esteja e em todas as esferas. Tá? E aí, por último, a gente vê no capítulo 6, versículos 12 ao 24, vemos ali uma imagem de uma guerra espiritual. Tá? É por isso que o apóstolo coloca ali toda a armadura que o cristão deve fazer para poder permanecer firme, inabalado e tal. E no finalzinho ali, algumas despedidas que ele faz, agradecendo ali principalmente seus mensageiros, as pessoas que contribuíram para que essa carta chegasse até esses irmãos. Ok? Então, irmãos, de uma forma, né, bem rápida, né, geral, assim, essa é uma introdução que nós podemos fazer dessa epístola, né, que desperta em nós assim, uma curiosidade muito grande de poder aprofundar e saber um pouco a respeito dessas questões. Então, são 6 tópicos aí, eu creio, né, que é muito importante a gente avaliar. Isso vai fazer com que a gente se torne cristãos mais maduros, a igreja ela se torne uma igreja mais relevante, né, onde ela está, e mais fervorosa, né, e faz com que a gente também cumpra, né, como igreja, o nosso papel. Afinal de contas, a igreja é um projeto de Deus. Então, se Deus tem ali, né, um propósito através da igreja, esse propósito ele é cumprido a partir do momento que nós nos conscientizamos e agimos de acordo com esse chamado de Deus. Então, por isso que essa carta é muito importante a gente estudar, porque nós vamos crescer, tá? Vamos crescer espiritualmente e também nós vamos, com certeza, ali ser incomodados a poder tomar atitudes, né, frente a essas questões, né, que são levantadas aqui, e aonde quer que nós estejamos, nós possamos viver, né, nós vamos conseguir viver como igreja de Deus, tá? Aonde estiver, em todos os lugares, aplicar aquilo que é próprio da igreja de Cristo. Nós entendemos a necessidade, né, nessa primeira aula, de que seja feito mesmo essa panorâmica, né? Uma panorâmica dando a nós uma visão ampla e geral dessa carta, aonde agora nós vamos, pelo que eu entendo, né, percebi, nós agora vamos entrar em cada tópico para que nós tenhamos, então, um conhecimento mais aprofundado deste livro. E esse aprofundamento é que vai trazer para nós a verdadeira necessidade de estudarmos Efésios. Sim, exatamente. E é interessante que essa carta aos Efésios, né, não era uma carta que era específica para aquela igreja, né? É uma carta para todas as igrejas. A gente vê, como eu falei, né, que o Paulo ele escreveu para tratar de algumas questões e tem algumas cartas dele que é muito específico para a igreja que estão dentro daquele perfil. Então a igreja se aprofunda no estudo daquilo ali. Essa não. Essa aqui todas as igrejas podiam ler, né? Há até, né, comentários de que, né, havia uma circulação, a carta circulava, né? Ela chegava naquela igreja, ou ia sendo mandada para outra, a outra lia também.
Então, assim por diante. Principalmente, né, as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, as pessoas compreenderiam, né? Porque a forma dele plantar, os ensinos que ele tinha, era tudo do mesmo jeito, né? Então, isso ajudava muitas pessoas a compreender o que ele estava dizendo, né? Bem interessante. Fica bem claro, né, que essa dinâmica do apóstolo Paulo, né, ela vem a ser aplicada em toda a fase da igreja, né? Então, a igreja que está sendo implantada, a igreja que já está estabelecida e a igreja que está em crescimento. Então, cada uma dessas etapas pelas quais o apóstolo Paulo passou e deixou para nós serve de embasamento para que nós possamos, então, termos uma condição de elaborar um planejamento para cada fase das nossas igrejas, né? Exatamente. Pastor Heber, eu também achei interessante o que você falou, que é um tema super atual, né? Atualíssimo, né, para a igreja, para os dias de hoje, né? Com certeza. Ela é bem prática, né? Para nós hoje, né? E para todas as igrejas precisam ter essa consciência, né? Hoje nós vivemos aí uma enxurrada, né, de igrejas e que, infelizmente, são igrejas que não têm bons fundamentos. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo aqui, ele quer deixar bem claro quais são os fundamentos de uma igreja, a igreja que foi instituída pelo próprio Deus, né? Então, tem muitas igrejas aí que têm outros propósitos que não são aqueles propósitos que Deus estabeleceu. E muitas vezes, nós também, como igreja, a gente está mais preocupado, né, em desenvolver as nossas atividades, essas coisas todas, e a gente perde um pouco do foco do nosso propósito como igreja, né? E como cristão também. Então, é por isso que eu digo, né, que essa carta é uma carta que ela precisa ser visitada sempre. Sempre estar visitando ela para poder deixar bem forte, né, essa questão. Então, irmãos, olha, para hoje eu gostaria de deixar isso para você também, tá? Uma introdução aí para que você possa estar refletindo aí, né, e possa estar se animando para poder aprofundar um pouquinho mais nessas questões, né, da própria carta aos Efésios, tá bom?